Olá amigos historiantes, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade a nosso módulo de História do Brasil Império com o tema Revoltas no período regencial. No módulo anterior você viu que o nosso Dom Pedro I tinha renunciado, foi sucedido por uma regência, já que Dom Pedro II não tinha idade para assumir o governo do Império. E durante este período o Brasil foi abalado por diversas revoltas, muitas delas de cunho até mesmo separatista, que nós vamos ver agora nessa parte do módulo de História do Brasil Império. A primeira revolta que podemos destacar foi a cabanagem que aconteceu na província do Grão-Pará. Essa revolta, que foi uma revolta popular, ela conseguiu abranger grande parte da província e tinha um cunho de separação do próprio Império Brasileiro. Contudo, o governo central reprimiu essa revolta de forma violentíssima. Acredita-se, com estudos atuais, que mais de 30 mil pessoas tenham sido mortas durante a própria revolta e durante o período posterior à mesma. Isso dá uma ideia de como o governo iria reprimir uma revolta de cunho popular. E de cunho popular também foi a Balaiada. A Balaiada foi uma revolta que ocorreu na província do Maranhão. Ela também tinha um cunho popular e, assim como a cabanagem, era feita pela população que vivia em condições mais miseráveis possíveis. Na Balaiada ainda ocorria um problema. Na província do Maranhão, a população era contra o recrutamento obrigatório para o exército. E essa revolta tinha o fundo de necessidade, já que os jovens que eram recrutados acabavam sendo força de trabalho a menos no campo. E numa condição de penúria, isso fazia muita diferença. E nessa revolta teve como estopim a invasão à cadeia pública da Vila da Manga, onde vários jovens que se recusaram a aceitar o alistamento obrigatório estavam presos. Após essa invasão, a população deu início à revolta na província. Novamente, sendo uma revolta popular, o governo central agiu com extrema violência e reprimiu violentamente a Balaiada. Nessa revolta, tivemos a presença de uma pessoa que seria bastante importante no cenário do Império, principalmente na Guerra do Paraguai, que foi o Duque de Caxias, que no momento da sua interferência na Balaiada, ele ainda não era o Duque. Ele era só o Marquês de Caxias. Continuando com esse cenário de revolta, tivemos a revolta dos malês. Essa revolta foi uma revolta de escravos que ocorreu em Salvador, na província da Bahia. Escravos de origem muçulmana que se negavam tanto ao próprio trabalho escravo como à conversão ao catolicismo, planejaram uma revolução nessa província com o intuito, segundo alguns historiadores, de tomar o poder. Contudo, mesmo sendo uma revolta de escravos, eles planejavam a libertação apenas de escravos africanos. Os crioulos, como eram chamados os escravos nascidos no Brasil, esses continuariam escravizados. E os brancos, eles teriam um destino similar ao que ocorreu na revolta do Haiti, uma revolta de escravos onde os brancos foram mortos. A revolta dos malês, ela não aguentou a uma delação. O movimento ele foi denunciado e o governo ele tomou medidas para evitar a revolta, tentando no primeiro momento prender os membros dessa revolta. Só que os mesmos já tinham organizado a mobilização e ainda conseguiram fazer frente contra as forças do governo por um breve momento. Contudo, ao tentarem se unir com as forças de escravos no interior, eles acabaram sendo barrados, isso num confronto no local conhecido como Água de Meninos, e o movimento acabou sendo derrotado
nesse episódio. Os escravos da revolta do Malês foram muitos enviados novamente para a África, e outros que permaneceram no Brasil acabaram se convertendo e acabaram sendo absorvidos pelo extrato social. O período regencial também não foi visto somente, não teve somente a revolta dos Malês como grande movimento na Bahia. Na província da Bahia teve também a chamada Sabinada, que foi uma revolta, dessa vez planejada por membros da elite local, que chegaram até proclamar a chamada República Baiense. Contudo, sendo uma revolta de elite, eles não tiveram apoio popular, nem das camadas menos abastadas e nem pelos escravos ou negros libertos, e acabou se concentrando apenas em Salvador. E por se concentrar em Salvador, eles acabaram sendo cercados por forças do governo, e após uma série de confrontos nesse cerco acabaram sendo derrotados. Nessa Sabinada, acredita-se que o número de mortos pode ter chegado a 5.000 pessoas, tanto durante os confrontos no cerco como na invasão a Salvador. Outra grande revolta de cunho separatista foi a Farroupilha, também conhecida como Guerra dos Farrapos. Essa revolta aconteceu na província do Rio Grande do Sul. O principal fator para essa revolta foram tanto a revolta contra a centralização do poder, como também tinha um cunho econômico, já que a elite produtora de carne era contra a taxação dos seus produtos, era contra também o favorecimento às importações, o que fazia com que eles não conseguissem concorrer contra o produto importado de outros países da América do Sul. Essa revolta chegou até a proclamar uma república, que foi a chamada República Rio-Grandense. E futuramente, dentro dessa revolta, eles conseguiram absolver a chamada província de Santa Catarina e formar a chamada República Juliana. Contudo, devido a dissidências internas ou até pontos de visão internos dessa revolta, ela começou a perder a sua força. E novamente as forças do governo central, eles cercaram uma revolta, nesse caso, cercaram o Rio Grande do Sul e conseguiram suprimir essa revolta. E através do acordo de Ponte Verde, os farroupilhos, eles conseguiram que o governo central, no caso o governo que já era comandado por Dom Pedro II, eles conseguiram que ele aceitasse parte das suas solicitações, que foi a taxação da charque importada e maior liberdade política na província. Só que aí nós vemos exatamente uma divisão entre o que ocorria quando um movimento de elite ou um movimento popular fazia uma revolta no Brasil Império. Com o fim da revolta Farroupilha, nós vemos exatamente a diferença da repressão que o governo imperial fez contra um movimento de elite e um movimento popular. Exatamente uma diferença entre uma repressão com violência e a anistia, já que na cabanagem, nesse movimento popular na província do Grão-Pará, nós tivemos 30.000 mortos, que eram exatamente cabanos, pobres, pessoas que necessitavam de auxílio do governo, fizeram essa revolta devido à sua miséria e foram reprimidos violentamente, enquanto a Farroupilha, o movimento que desejava a liberdade política e um melhor favorecimento econômico, eles acabaram tendo um acordo no final, o acordo de Ponte Verde, e foram anistiados da revolta. Beleza? Nós continuamos no próximo módulo. Qualquer dúvida, entre em contato no chat e é isso aí. Bom estudo!